Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, por favor. João, capítulo 10, nós vamos ler do 22 ao 42. Hoje à noite eu quero chamar sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o pano de fundo da fé. O pano de fundo da fé. João 10, de 22 a 42. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo: eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim, então saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João Batista batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo que João disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Amém. Por que eu não consigo crer? Você já se fez essa pergunta? Por que eu não consigo ter fé? Tudo bem, você consegue crer. É fácil para você crer, afinal você está aqui, você veio à igreja, você frequenta cultos. Então parece que para você é fácil crer. Agora, se consegue crer sem reservas, como você então diz que crê, será que você já não fez a seguinte pergunta: por que para mim é fácil crer e para algumas pessoas não é fácil crer? Por que algumas pessoas conseguem crer e outras pessoas não conseguem crer? Não é verdade, gente? Enquanto muita gente tem fé em Jesus, o tipo de fé para a salvação, por que tantas pessoas próximas de nós inclusive, por que essas pessoas permanecem céticas, ácidas,
de alguma forma arrogantes e até agressivas, questionando tudo, combatendo tudo, criticando tudo que é mais precioso para nós, para nossa salvação? Por que essas pessoas não conseguem crer? Ou ainda, por que um dia aparentemente elas creram e hoje não creem mais? Por que elas não conseguem crer? Mais difícil de compreender são aqueles que se simpatizam com a fé, mas nunca tomam decisão. Já viu gente assim? Essas pessoas concordam com quase tudo, jamais diriam que a fé não presta. Não diriam isso. Frequentam cultos. Alguns até ofertam, contribuem, mas na hora H, no momento de tomar decisão, quando precisam decidir e assumir o compromisso público, elas pulam fora. Por que essas pessoas creem, mas creem com reserva? Por que essas pessoas creem, mas creem sem uma entrega total? Gente que diz crer, mas que na prática é cético. Talvez ainda mais complicado de conceber, mas é muito real, são os casos daqueles que se entregaram com fé, assumiram o compromisso público com Jesus, declararam-se e declaram-se crentes, são até membros de igreja. De alguma forma, inclusive, repartem a fé em Jesus Cristo com as pessoas, mas lá no fundo, muito bem escondidinho, muitos lidam o tempo todo com a dúvida, com a incredulidade, acham difícil crer e se entregar, e por vergonha ou medo de serem julgadas, essas pessoas não verbalizam o ceticismo, a acidez que fervilham lá dentro do coração delas. Por que essas pessoas creem, mas se alimentam de dúvida e de incredulidade? Por que eu não consigo crer? Por que é tão difícil crer? Por que eu creio, mas só consigo crer com reservas, sem entrega total? Por que eu creio, mas sou consumido por dúvida, por incredulidade? Por quê? O texto que nós temos para hoje em João nos ajuda a entender o pano de fundo da fé. Ou seja, que tipo de mentalidade a gente tem que cultivar para que nesse solo do coração, usando a linguagem de Jesus Cristo na parábola do semeador, que tipo de mentalidade a gente tem que cultivar para que no solo do coração a fé em Jesus possa ser plantada por Deus, porque é Deus quem planta a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus mesmo planta a fé. Que tipo de solo tem que ser meu coração para que a fé que Deus planta possa nascer, crescer, florescer e frutificar, sem que seja antes arrancada pelo maligno, ou depois de um tempo de regozijo, queimada pelo sol dos problemas e das perseguições, ou logo sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas. Não é assim que acontece com muita gente? Deus planta a palavra de Deus, o solo é duro, o diabo vem e arranca. Outras horas, Deus planta, mas a pessoa não tem profundidade. E aí por um tempo, alguns anos até, de repente, a maior parte da vida dela, ela viveu sorridente para Jesus, falou de Jesus, pregou de Jesus, aleluia. Mas quando veio o problema real, por não ter raiz, a planta seca e morre. Ou aqueles que receberam, mas as preocupações da vida, a sedução da riqueza, de alguma forma foi lá e sufocou essa fé,
Que tipo de mentalidade a gente tem que cultivar para que no solo do coração da gente a fé possa nascer, crescer, florescer e frutificar? Qual é a mentalidade do coração que crê sem reservas? Qual é o pano de fundo da fé que persevera para a salvação? Eu te convido a caminhar comigo por esse texto, para a gente aprender juntos sobre a mentalidade do coração que crê, o que precisa haver, o que deve ser cultivado no coração da gente, para que a fé possa nascer, crescer, florescer e frutificar. Até este ponto, em João capítulo 10, que é o texto onde a gente está, e eu peço que você observe o que eu estou dizendo, olhando para o texto. Porque, gente, se o que eu digo não está no texto, não importa, mesmo que sejam ideias boas. O que importa é o que está no texto. É o que o Senhor Jesus fala no texto. Então, até esse ponto de João 10, Jesus esteve desenvolvendo uma figura de linguagem. Olha o verso 6. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Pois bem, nessa figura de linguagem, nessa ilustração ou nessa parábola, o Senhor diz que existe um aprisco ou um curral. Ele é a porta, versículo 7. Ele é a porta do aprisco. Ele, Jesus, é o bom pastor, versículo 11. Ele tem ovelhas que são suas entre os judeus, de 1 a 3 ele diz isso. Mas Jesus também diz que existem outras ovelhas que são também suas, mas que estão fora do aprisco ou do curral dos judeus, são os gentios, aqueles de outras nacionalidades, gente que não está neste curral, verso 16. E aí Jesus argumenta que a missão dele no mundo, dada por Deus Pai, é sacrificar a vida dele por essas ovelhas, verso 17. E entregar a própria vida e também tomar a própria vida de volta na ressurreição, verso 18. Ele diz que ele veio para chamar suas ovelhas pelo nome ao redor de todo o globo terrestre. Essas ovelhas, diz Jesus, reconhecem a voz quando ele as chama e elas o seguem, verso 16 e 27. E no final haverá um rebanho de todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo. João 10, 16, João 11, 51 a 52, Apocalipse 5, 9. Esse rebanho que ouviu a voz de Jesus e o seguiu, vive agora debaixo dos cuidados do mesmo pastor, Jesus Cristo, verso 16. Essas ovelhas estão em segurança total, eterna e plena de prazer para sempre. Verso 28, verso 29 fala dessa segurança. O verso 9 fala desse prazer de encontrar pastagens. Então, gente, ainda que seja uma figura de linguagem, Jesus diz tudo isso tão claramente, que o véu que cobria sua divindade foi ou começou a ser parcialmente removido. E chegou a dividir opiniões, porque olha só o que diz os versos 19 a 21. Alguns dos ouvintes concluíram que Jesus estava louco. Outros acharam que ele estava possuído de demônio, e alguns poucos saíram em defesa dele. Não é para menos. Afinal, que resposta você daria para alguém dizendo o que ele diz no verso 17? O Pai me ama, sacrifico minha vida para tomá-la de volta, ninguém tira a vida de mim, eu mesmo dou a vida, tenho autoridade para entregar a vida e também para tomar a vida de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Como assim, gente?
Como é que um morto retoma ele mesmo a própria vida? As pessoas, nós sabemos, elas até podem se matar. Mas pessoas que se matam não têm o poder de retomar a vida de volta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que se há ressurreição dentre os mortos, Deus é quem ressuscita os mortos. Os mortos não conseguem ressuscitar a si mesmos. E esse é o ponto do texto. Jesus estava claramente dizendo: eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas, eu mesmo tomo a minha vida de volta, porque eu ressuscito vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Então, dizendo-se Deus, mesmo que por inferência, porque ele está dizendo isso, eu dou e eu tomo, e a gente sabe, ora as bolas, só Deus dá vida ao morto. Então, mesmo que dizendo por inferência que ele é Deus, Jesus levou aqueles judeus à loucura. Jesus não estava louco. Eles é que ficaram loucos, loucos de raiva, xingando Jesus, chamando Jesus de louco, endemoniado, verso 19 e 20. A gente não sabe, meu povo, exatamente quanto tempo se passou entre o final do verso 21, que é a primeira parte do texto de João 10, e o verso 22, que é o início da segunda parte, que a gente está começando a estudar aqui hoje. O verso 22 começa dizendo que era inverno. Parece que João nos mostra que houve um pequeno lapso ali de tempo, não sei, mas não dá para saber exatamente quanto tempo se deu entre o verso 21 e o 22. Pode ter sido um dia, algumas horas, pode ter sido no mesmo dia, não importa. O que a gente sabe com certeza é que a intenção de Jesus com os judeus, em João 22, foi retomar o ponto onde ele parou com a figura de linguagem que ele desenvolveu do verso 1 ao 21. E João, o que nos escreveu o Evangelho, poderia ter terminado a história no verso 21, mas ele resolveu continuar do 22 até o fim do capítulo, antes de nos jogar na história de Lázaro sendo ressuscitado no capítulo 11. E a pergunta que o leitor atento tem que fazer, até porque nós já lemos o texto e você percebeu, se você já leu João 10, de 1 a 21, parece que Jesus repete um monte de coisa que ele já tinha dito. A pergunta é, por que João nos conta essa história? E para mim não há outra resposta. Ele faz isso porque ele quer mostrar para nós o pano de fundo da fé, o tipo de coração necessário para que a fé nasça, cresça, floresça e frutifique. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem, elas creem nele para salvação, diz o verso 42. E dessa forma o apóstolo João nos desvenda o pano de fundo do coração de quem tem fé. O tipo de treliça onde cresce a fé. Em contraste com o pano de fundo do coração incrédulo, duro e resistente dos fariseus. Então permitam-me agora colocar o texto para vocês aqui em paisagem, e dando a vocês uma visão geral do que parece estar acontecendo, porque isso vai facilitar a nossa compreensão. Pois bem, veja que Jesus está no templo, e de acordo com o verso 24, os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Vocês acham que eles queriam saber mesmo se Jesus era Messias? Eles já tinham certeza que Jesus estava se declarando Messias. O que eles queriam era que Jesus produzisse, segundo eles, provas contra si mesmo. Bons promotores de acusação eles eram. Em outras palavras, eles estão dizendo assim para Jesus: a figura de linguagem que você está usando, com toda essa conversa de ovelhas, pastor, aprisco, porta,
não está suficientemente clara para nós. Nós queremos papo reto, um discurso claro. Afinal, você é o Messias? Sim ou não? E aí Jesus, vendo que eles já estavam com pedra na mão para apedrejá-lo, Jesus responde de uma forma que vai muito além do que eles esperavam. Eles ficam à beira da blasfêmia, ou de querer matá-lo por blasfêmia, e Jesus, para neutralizar aquela crise toda, já que não era a hora dele morrer, e ele também não morreria por apedrejamento, Jesus desvia a raiva deles com uma manobra bíblica muito peculiar. E aí, graciosamente, lançando mão do pouco tempo que aquela esquiva defensiva comprou para Jesus, Jesus continua tentando arrebanhá-los. Olha a maravilha de Jesus. Jesus continua convidando eles para o aprisco, mesmo vendo-os com pedras nas mãos. E aí, eles, verso 39, eles não suportam isso. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. A história poderia terminar aqui, mas João insiste. Aí ele nos leva para o outro lado do Rio Jordão, versos 40, 41, 42, e nos mostra lá uma cena triunfante, que nos permite enxergar definitivamente, em contraste com tudo que os líderes judeus revelaram, o pano de fundo, o tipo de mentalidade que permite a fé nascer, crescer, florescer e frutificar para a salvação. Então, se para você é difícil crer, se para você é crer com reservas e nunca soltar as cordas nas mãos de Deus, esse texto é para você. Porque ele mostra para nós o que está no fundo de um coração incrédulo, ou cético, ou duvidoso, e o que está no fundo de um coração que crê como uma criança para a salvação. Então, vamos caminhar pelo texto. O texto se divide em pelo menos 5 partes. Vamos lá, primeiro. A resposta de Jesus à indagação dos judeus, de 21 a 30. Perdão, de 25 a 30. A resposta de Jesus à indagação dos judeus. Os judeus indagaram o Senhor aqui no final do verso 24. Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. E Jesus responde, verso 25, eu já lhes disse. Eu já lhes disse, vocês não creram em mim. Em outras palavras, é disso que se trata a figura de linguagem que vocês dizem não entender. É disso que se trata a porta, o aprisco, as ovelhas, o bom pastor, aquele que sacrifica sua vida, como Isaías 53 diz, aquele que tem autoridade sobrenatural e invencível para recuperar a própria vida das mandíbulas da morte, dos intestinos da morte, das entranhas da morte. Sim, eu sou aquele que está reunido um povo para viver para sempre em segurança. Eu sou aquele que vim chamar minhas ovelhas para viverem seguras e saciadas de alegria na presença do Pai. Sim, eu sou o Messias. Eu já lhes disse isso e essa é a minha resposta. E a prova, acrescenta Jesus, verso 25, a prova de que eu sou o Messias são as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Ou seja, eu não apenas lhes disse, eu já lhes demonstrei que eu sou. Gente, e é sempre assim, na vida e na obra de Jesus Cristo. Não é um nem outro, são os dois, ambos. As palavras de Jesus e as obras de Jesus tornam claro que Jesus é o Messias. Porque somente as obras, somente os milagres, somente os acontecimentos, sem as palavras que os explicam, deixariam a missão de Jesus sem esclarecimento.
Mas se fossem apenas palavras, sem nenhuma manifestação gloriosa, não se revelaria o poder. Então, juntos, o testemunho das palavras de Jesus e o testemunho das obras de Jesus, numa só pessoa, o Verbo, tornam decisivas a identidade. Cristo é o Messias, não tem como discutir. Cristo não é apenas o Messias, Ele é Deus. Verso 30. E o problema, Jesus está dizendo, porque, veja, que aí no verso 26 ele diz, sabe por que vocês não creem em mim? Jesus vai dizer do 26 ao 30 que o problema dos judeus que insistiram em não crer nele, não é que faltava mais argumento de Jesus. O problema não é que eles precisavam de mais evidências cognitivas, empíricas, talvez. O problema nunca é intelectual, no que diz respeito à fé em Cristo Jesus, nunca, porque quem tenta se esconder atrás de qualquer tipo de argumento, apontando incoerências, está apenas mascarando o problema fundamental da incredulidade, que é o coração. O tolo diz no seu coração, não há Deus, afirma o salmista. E aí Jesus vai mostrar para esses discípulos que o problema não estava nos argumentos de Jesus, nem na falta de evidências. Jesus havia sido claro, Jesus havia falado, Jesus havia feito milagres, sinais, obras. Por que eles não criam? Olha o verso 26. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Meu povo, pondere sobre o peso dessas palavras de Jesus. Porque Jesus está dizendo que o problema não é falta de clareza ou de coerência nos argumentos dele. Nem mesmo falta de obras poderosas para autenticar as palavras dele. O problema é falta de luz. O problema é falta de regeneração, o problema é falta de vida nova ou nova vida no coração daqueles que insistiam em não ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Até porque ele mesmo afirma, as minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu, verso 29, aquelas por quem eu sacrifico a minha vida, verso 29, minhas ovelhas ouvem. Minhas ovelhas são regeneradas, elas ouvem, elas me seguem com arrependimento e fé e estão seguras na minha mão, versos 27 a 29. Os demais, aqueles entregues a si mesmos, aqueles que não pertencem ao aprisco do Senhor, verso 26, aqueles que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, João 12, 43, esses não ouvem a voz de Jesus e não o seguem. Com efeito, eles rejeitam com ódio a divindade, a vida e a obra de Jesus, versos 30 e 31. Jesus deixou claro, não é que me faltam argumentos para vocês, não é que eu não fui claro, é que o coração de vocês não é regenerado. Agora, as minhas ovelhas, aquelas que o Pai me dá, que o Espírito regenera, essas ouvem a voz. Gente, nessas palavras de Jesus, versos 26 a 30, Jesus está de alguma forma, ora de forma muito direta, ora de forma indireta, tratando dos pontos fundamentais da fé protestante. O problema, em primeiro lugar, o problema fundamental do homem é a depravação total do coração.
E esse homem, esse ser humano entregue a si mesmo, esse ser humano se recusa a reconhecer o senhorio de Cristo e a se submeter à voz de comando de Cristo. Por isso que Jesus diz: vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim porque o coração de vocês é depravado. Jesus, em segundo lugar, diz que a escolha graciosa, incondicional do pecador para a salvação é indispensável. O pai dá as suas ovelhas ao filho. A expiação definida de Cristo, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, é o que permite o Espírito de Deus pegar essas ovelhas que o Pai dá ao Filho e as regenera. A graça irresistível, o chamado eficaz para a salvação diz: as ovelhas vão ouvir a voz e elas seguirão, e a perseverança dos santos para a vida eterna está aqui. Ninguém arranca as ovelhas da mão do Filho e do Pai. Tanta teologia não é para servir de pauta para debates ou ponto de discórdia, meu povo. Tanta teologia da boca do próprio Jesus é para afirmar simplesmente o óbvio. O ser humano, por natureza, não crê em Cristo da forma devida para a salvação. Ou Deus age decisivamente, inicialmente, para regenerar, salvar, chamar, preservar o pecador. Ou o pecador vai continuar ouvindo a voz e não vai seguir Jesus. De forma prática, sabe o que isso nos ensina? Que o que cabe a mim e a você, cristão, é anunciar o Evangelho, é abrir a boca e ser a voz de Jesus, chamando o pecador ao arrependimento, chamando o pecador à fé, dizendo que em Cristo, mediante arrependimento do pecado e fé na vida e na obra de Cristo, nós somos reconciliados com Deus e nós desfrutamos de segurança e de satisfação eternas. Esse é o nosso papel, chamar as ovelhas pelo Evangelho, com a convicção de que o problema nunca estará na mensagem do Evangelho. Eu fico indignado com pessoas que morrem de medo de falar de condenação eterna, de céu e de inferno, porque o amor de Deus só faz sentido quando a gente entende que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno. O problema, gente, nunca é a mensagem do Evangelho. O problema nunca é que nos falta mais clareza, mais coerência para argumentarmos sobre a cruz e sobre Cristo. O problema é que as pessoas são cegas, o coração delas é de pedra, e se o próprio Jesus não abrir os olhos delas, não tornar o coração de pedra em carne, se o próprio Cristo, pelo Espírito de Deus, não regenerar o coração do pecador, não cabe à nossa igreja, não cabe a você e a mim, transformarmos o Evangelho numa água com açúcar, na esperança de que creiam e sejam salvos. Não! O problema não é o Evangelho, o problema não é a nossa mensagem, o problema não são argumentos que faltam coerência cognitiva, o problema é o coração do pecador. Por isso nós temos duas armas: a palavra e a oração. Por isso que a função principal do pastor, e para isso existe corpo diaconal, para aliviá-lo das demandas diversas, para que o pastor se dedique à palavra e à oração, porque é palavra e a oração dizendo: Senhor, regenera, Senhor, abra os olhos, Senhor, abra aquele coração, para que a palavra entre e lá ela cresça, floresça e frutifique. O problema dos judeus não é que eles precisavam de mais argumentos. Jesus fala isso do verso 26 até o 30. O problema é que vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas
o meu Pai regenera, abre os olhos delas. Elas me ouvem, elas me seguem. Eu dou minha vida por elas. Eu e meu Pai somos poderosos o bastante para tê-las em nossas mãos e ninguém, nada, nos arranca ou permite que vocês sejam arrancados. Saia daqui encorajado, não queira diluir o evangelho para parecer mais bonitinho, porque as ovelhas vão ouvir você pregar. E nós não somos chamados para ficar jogando pérola aos porcos. E eu percebo que a igreja de Jesus, ela não joga pérola aos porcos, fica fazendo tangue, kisuke. Quem é da época do tangue, levanta a mão. Do kisuke. A gente fica fazendo refresco açucarado, na esperança de dizer, vem cá, ouça, ouça, Jesus, ouça. Não. Segundo, 31 a 33, a reação dos judeus à revelação de Jesus. Diante da revelação de Jesus, verso 30, eu e o Pai somos um. Os judeus partiram para a ignorância. Verso 31, mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras, por causa delas, vocês querem me apedrejar? Ou seja, vocês não querem acreditar no que eu estou dizendo? Eu sou Deus, eu e o Pai somos um, tudo bem, então olhem para o que eu fiz. Eles responderam, não nos interessa o que você fez. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra. Está vendo o coração incrédulo? Não adianta você fazer nada para ele. E você vai ver no capítulo seguinte, gente viu Lázaro ressuscitar dos mortos e ainda queria matar Jesus. Não são milagres, não são boas ações que vão finalmente abrir os olhos das pessoas, gente. Acredite nisso. Porque eles disseram com todas as letras, nós até sabemos o que você andou fazendo. O que Jesus já tinha feito a essa altura? Ele já tinha feito água virar vinho. Ele já tinha acalmado tempestade, ele já tinha feito paralítico andar, ele já tinha curado cego. Nada daquilo foi suficiente, não interessa o que você fez, você é um blasfemo, porque você afirma que é Deus. É claro que os judeus haviam entendido que Jesus estava dizendo ser Deus. E nós concordamos com os judeus, Jesus é Deus. A gente só não concorda com os judeus quando eles disseram que Jesus dizer que era Deus é blasfêmia. Não é blasfêmia, Ele é Deus, vocês estão certos. Mas eles querem apedrejar Jesus. Não importa o que Jesus fez, eles até viram. Não é assim, gente. Tem pessoas que você faz o melhor para elas em nome de Cristo, não adianta nada. Por quê? Porque elas não são ovelhas, ovelhas ouvem a voz, ovelhas seguem. Como é que Jesus reage para não ser apedrejado? Olha o verso 34, a sabedoria de Jesus, em terceiro lugar, terceira parte do texto, sabedoria de Jesus para escapar dos judeus. Verso 34 a 36, o texto diz, Jesus respondeu, eles estão com pedras na mão, eles querem matar Jesus, e aí Jesus fala, vocês são bons de Bíblia? Vamos conversar sobre a Bíblia. Aí eles pensaram, agora sim, agora ele vai assinar o termo de confissão, ele vai produzir provas contra si mesmo. Ah, mas ninguém pega Jesus. Ele diz assim, o Senhor, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo, vocês são deuses. Jesus estava citando o Salmo 82, verso 6. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas, não é mesmo? Vocês vivem apelando a Moisés, aos profetas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês estão considerando blasfêmia quando eu digo eu sou o filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo.
Jesus usa o texto do Salmo 82, verso 6, para dizer o seguinte: se o salmista chamou aqueles que anunciaram a palavra, a descendência de Davi, de deuses, no sentido de trazer mensagem, se vocês acreditam nisso, ninguém nunca acusou Davi de blasfemo, ou o salmista de blasfemo. Diante de tudo que eu já fiz, meu pai me mandou fazer, meu pai e eu fizemos, e eu digo que eu sou o filho de Deus. Jesus não, e vocês ficam com raiva, irados, querem me apedrejar. Veja, Jesus não está dando um argumento conclusivo, Jesus está ganhando tempo. Ele está fazendo aqui o que John Piper chama de manobra exegética. Ele está pondo esse povo para falar o quê? Como é que é mesmo? É mesmo, o salmista fala, deuses. Aí eles ficam com pedra na mão, olhando um para a cara do outro. E aí? Jesus usa de sabedoria. O que Jesus disse é verdade. Jesus não faltou com verdade aqui. Jesus não ludibriou ninguém. Jesus simplesmente trouxe um argumento à mesa e eles não tiveram respostas. E aí vem o quarto ponto. Por que Jesus fez essa manobra? Porque Jesus queria ganhar tempo. Primeiro, não era a hora dele morrer. Segundo, que o pai não planejou que ele morresse por apedrejamento. Terceiro, que ele queria continuar chamando pessoas para o seu aprisco. E é o que ele faz. Olha o que Jesus faz no verso 37. Ele faz o convite final da graça de Deus. É lindo o que o Senhor Jesus faz. Os judeus estão mais perto de agarrá-lo do que nunca, no verso 39. E Jesus acabou de fazer uma manobra interpretativa para deixá-los confusos e não apedrejá-lo ali. E enquanto isso, Jesus poderia ter feito o quê? Dado no pé. Mas não, ele continua o apelo, ele é gracioso. E a mesma coisa o Senhor faz agora à noite, ainda a chance para você. De novo e de novo ele te chama, ouça minha voz e me siga. Olha o que ele diz, verso 37. Lembrem-se, eles estão com pedras na mão. Jesus ganhou tempo, Jesus não é bobo, sabe fazer leitura corporal, é onisciente, e ele falou, ganhei alguns minutos. O que você faria se você ganhasse alguns minutos com alguém com um revólver na mão para te dar um tiro na cara? O que você faria? O cara pisca, você já está lá na Avenida Goiás. Pum, o cara sumiu. No que esses judeus piscam em confusão com o que Jesus pôs sobre a mesa, está lá Jesus. E o 38? E o que Jesus faz? Não creiam em mim, se não realizo as obras de meu Pai. É simples assim. Se eu não fiz milagre nenhum, se eu não realizei nada, então não creiam em mim. Mas se realizo as obras de meu Pai, creiam nas evidências, creiam na prova. São as obras. Mesmo que vocês não creiam em mim, no que eu estou dizendo, creiam nas minhas obras. Comecem a investigar o que eu fiz, o que eu faço. Creiam nessas obras, porque essas obras darão a você sabedoria e entendimento para descobrir que eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está sendo um cara extremamente inteligente aqui. E dizendo, o problema de vocês é falta de evidência. Olhe para os meus milagres. Porque os meus milagres, se vocês investigarem sem nenhum preconceito, vocês saberão, verso 38, vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim, porque ninguém faria o que eu fiz se o Pai não estivesse nele. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí o que eles fizeram? Voaram nele novamente, tentaram agarrá-lo e prendê-lo. Aí agora ele falou, não dá mais não, Pedro, vamos embora. E deu no pé. O que Jesus estava dizendo para eles? Olha, se vocês não conseguem discernir as minhas palavras, se vocês não conseguem se simpatizar com a minha pessoa, pelo menos tentem se agarrar às minhas obras para vocês começarem a entender. Olhem para o que eu fiz.
olhem para o que eu já realizei. A água virou vinho, a tempestade do mar foi acalmada, paralítico andou, pães e peixes foram multiplicados e alimentaram milhares, cego passou a enxergar. Ou seja, meus sinais apontam para mim, olhem para as minhas obras, façam das minhas obras uma porta de entrada para a compreensão e para o entendimento de que eu e o Pai somos um. E Jesus continua fazendo a mesma coisa, e hoje à noite Ele faz isso a você. Você não consegue crer no Cristo, você não consegue crer no cristianismo, não jogue fora não. Jesus vira para você e diz assim: minhas palavras são duras para vocês, minhas palavras são difíceis, vocês não conseguem crer em mim, então olhem para as minhas obras, veja meus milagres, veja quanta gente eu já salvei, veja quantas pessoas eu já transformei. Olhe para a história do mundo. Tente imaginar o mundo se Jesus nunca tivesse nascido. Tente imaginar o que seria a humanidade se não houvesse antes e depois de Cristo. Antes de Cristo o mundo era bárbaro, o mundo era pagão, criança era nada, mulher era lixo. Eu recomendo um livro para vocês que se chama E se Jesus não tivesse nascido, do James Kennedy, editora Vida. Ele faz um estudo na história e mostra se Jesus não tivesse nascido, não haveria dignidade da vida humana, porque todos esses direitos foram conquistados por cristãos. Dignidade da vida humana, valorização da mulher e da criança, auxílio aos pobres, educação, liberdades e direitos civis, ciência, economia, sexo e família, saúde e medicina, moralidade, artes, música, enfim, olhe para a história, seja honesto e responda: se Jesus não tivesse nascido, como seria este mundo? Sim, é verdade, a história da igreja cometeu muitos pecados ao longo da história. Mas é nada comparado ao que era o mundo antes de Cristo, o mundo bárbaro, o mundo pagão. Então Jesus vira para você hoje à noite e diz mais ou menos o que disse aos judeus: olha, vocês não acreditam nas minhas palavras? Olha para o que eu já fiz através das minhas ovelhas ao redor do mundo e da história. Comece a observar isso sem preconceito, e eu tenho convicção, você dará de cara com a verdade: eu e o Pai somos um. Olhe para as obras de Cristo e faça das obras de Cristo uma porta de entrada para você crer, para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As obras de Cristo apontam para Cristo, para que você veja e creia que Cristo, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele, você tenha vida pelo poder do seu nome. João 20, de 30 a 31. Mas a história não termina. Jesus deu no pé, verso 39. E João poderia ter terminado a história. Ele poderia ter terminado no 21, não terminou. Ele poderia ter terminado no 39 e não terminou, direto lá para a história do rico, do Lázaro ressuscitado. Mas ele nos dá 2 versículos, 40, o 41 e o 42. Ele nos dá 3 versículos. Sabe o que Jesus faz? Ou João que escreveu o Evangelho, João nos dá um snapshot de Jesus do outro lado do Jordão. E olha o que ele nos mostra. Ele vai nos mostrar um grupo que finalmente creu em Jesus, em contraste com tudo aquilo que Jesus falou, mostrou, realizou, e os judeus ainda assim não creram. Por que que João nos mostra esse final? Porque João quer que você coloque agora em perspectiva o seguinte: o tipo de coração de quem rejeitou Jesus, até o verso 39, com o tipo de coração que recebeu e creu em Jesus, do 40 ao 42.
Porque ao contrastar e perceber isso, você vai descobrir a raiz de toda incredulidade, de toda dúvida, de toda fé que faz a pessoa entregar, mas com reservas. Verso 40. Jesus foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João Batista batizava no início, e ficou ali algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João Batista não realizou sinais, olha. João Batista não realizou sinais, mas Jesus tinha falado para os judeus, olha para os meus sinais. João Batista não realizou sinais, mas tudo que João Batista disse a respeito desse Cristo, se cumpriu. Resultado, verso 42. E muitos ali creram em Jesus. O que está acontecendo aqui? Nesses 2 versículos, João, o evangelista, está nos mostrando o pano de fundo da fé. Ele está mostrando para nós o tipo de solo em que a fé plantada por Deus nasce, cresce, frutifica para a vida eterna. Mas como? João nos mostra isso. Veja que ele diz que esse lugar aqui era o lugar onde João Batista havia pregado, havia exercido o ministério dele lá no início. João, que escreveu o Evangelho, quer que eu e você enxerguemos que no mesmo lugar onde João Batista foi ministro, a fé em Jesus foi abraçada e floresceu. Aí a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por que no lugar onde João Batista exerceu o ministério, foi tão fácil para as pessoas crerem, e não lá entre os judeus? Olha o que se diz sobre o ministério de João Batista aqui. Olha o que João relata. João nos relata o que os discípulos do Batista disseram. Verso 41. João Batista não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito de Jesus Cristo se cumpriu. Aí você pergunta, e daí? O que isso tem a ver com o pano de fundo da fé? Ocorre o seguinte: como foi o ministério de João Batista em comparação ao ministério dos fariseus? O ministério de João Batista foi um ministério totalmente despretensioso. Os fariseus queriam a glória dos homens. Você já começa a perceber que quem vive para receber elogios, mimos, agrados, glória dos homens, vai sempre ter dificuldade em se entregar sem reservas para Jesus. João Batista não. João Batista era despretensioso, vestia simples, comia gafanhoto e mel silvestre, morava no deserto, não correu atrás de fama, não correu atrás da glória dos homens. Sim, João Batista usou holofotes, mas os holofotes de João Batista não estavam na direção dele como os fariseus colocavam. Os holofotes de João Batista sempre estiveram em Jesus. E João, o evangelista, está nos dizendo que onde quer que essa mentalidade de João Batista seja admitida, seja adotada, onde quer que haja a mesma humildade de João Batista, lá a fé nasce, cresce, floresce e frutifica. Mas lá no meio dos orgulhosos que queriam reconhecimento dos homens, não. Sabe por que a fé em Cristo não floresceu em Jerusalém nesse primeiro momento? Se você ler Mateus 21, de 23 a 27, você vai descobrir que os judeus rejeitaram João Batista. E onde o perfil de João Batista foi rejeitado, ninguém quer Jesus. Mas lá do outro lado do Jordão,
onde a atitude humilde, modesta de João Batista foi adotada, as pessoas reconheceram Jesus, ouviram a voz de Jesus. Olha, João Batista nunca fez milagre nenhum, mas aquele homem pregou como ninguém, e tudo que ele falou que seria o Messias, esse homem é Cristo, e muitos ali creram nele. Permitam-me caminhar para a conclusão deste ponto, com as palavras do próprio Batista. E eu quero que você perceba e ore, porque enquanto eu leio essas palavras, João 3, de 28 a 30, enquanto eu leio nessas palavras, eu quero que você entenda o seguinte: é essa mentalidade de vida que eu tenho, que eu nutro para mim. Porque se não houver no seu coração a mesma humildade, nunca haverá uma fé estável em Jesus. Porque sabe de quem é o reino dos céus? É dos humildes, dos pobres em espírito. O reino dos céus é dos pobres em espírito. A fé que Deus planta penetrará o solo de um coração que Deus mesmo dia a dia vai tornando humilde. Sem humildade, quando você não aceita a providência de Deus na sua vida, quando você se recusa a se submeter à sabedoria e à bondade de Deus, como a gente está refletindo no Salmo 73, nos domingos pela manhã, domingo passado, neste e no próximo de novo, se Deus permitir, quando você deixa de ter um coração que diz: Senhor, eis aqui, disposto a te obedecer, cumprir o teu querer, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, eu confio na bondade do Senhor, na sabedoria do Senhor. Esse coração tem a fé grande e crescendo. Olha como era João Batista, João 3, 28 a 30. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, eu não quero as honras que são devidas somente a Ele, eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para Cristo. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo, eu, simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os votos. Portanto, muito me alegro com o destaque que Cristo recebe. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. É esta mentalidade a chave para a fé salvadora. É a sua? Tem que ser, meu povo, porque sem a humildade não haverá fé para a salvação. A humildade é o pano de fundo da fé. O reino dos céus é dos humildes, porque os humildes, com efeito, choram arrependidos de seus pecados, se agarram com fé à vida e à obra de Jesus Cristo. Os humildes recebem Jesus com arrependimento, com fé. Orgulhosos pegam pedras para atirar nele e matá-lo. A humildade é o pano de fundo da fé. As perguntas do início para a gente concluir. Por que eu não consigo crer? Por que é tão difícil crer? Por que eu creio com reservas? Por que eu creio, mas eu sou consumido pelas dúvidas e pela incredulidade? Não seria o orgulho o grande obstáculo à sua fé? O orgulho que diz: não, essa providência de Deus na minha vida eu não aceito. Afinal eu fiz tudo, eu entreguei minha vida, eu dediquei, eu não aceito, eu não aceito. Agora, se o seu coração é do tipo João Batista que diz: Senhor, importa que o Senhor cresça em toda e qualquer circunstância, importa que eu diminua. Oh, meu povo, na era do evangelho da autoajuda, na era do evangelho que existe para afagar o ego, para fazer você se sentir bem com você mesmo, da autoestima, a mensagem de Jesus não tem sucesso.
Porque Jesus veio para os doentes, veio para aqueles que se reconhecem cegos, veio para aqueles que são mancos e dizem: eu preciso do Senhor. Jesus não veio para encher a bola de ninguém, pelo contrário. Ele veio primeiro dizer para nós que sem Ele nós nada podemos fazer, especialmente encontrar o caminho de volta para Deus. O orgulho é que torna difícil a fé. O orgulho é o que ofusca e sufoca a fé. Nesta noite, o que você tem que pedir ao Senhor é: Deus, dá-me um coração humilde, dá-me um coração que recebe a semente da palavra, dá-me um coração que se submete ao Senhor, que aceita a vontade do Senhor sempre como boa, agradável e perfeita. Ó Deus, ensina-me a ter alegria no Senhor e não nas coisas que eu desejo ter e não tenho, não nas coisas que eu perdi. Ó Deus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Meu povo, eu tenho dito e repetido, as lutas da vida vão ter consumido você, se você, mesmo tendo-as atravessado, chegar do outro lado da tormenta, sem amar Jesus mais do que no início. Entendeu o que eu estou dizendo? Se o Senhor Jesus não for o seu tesouro, os problemas, ou até mesmo a prosperidade da vida, terão vencido você. Mas você não terá sido vencido, se não for curado do câncer. Mas Jesus é muito mais tesouro para você hoje do que um dia foi. Se você não conseguir sair da dificuldade, mas Jesus é muito mais especial, a comunhão da igreja e do povo de Deus é muito mais especial do que nunca. Você pode chegar aqui numa cadeira de rodas, sem cabelo de quimioterapia, definhando pela enfermidade, mas se o seu coração está dizendo: o meu Jesus é que importa, vê-lo, tê-lo, estar com Ele face a face é minha maior alegria. Você pode até morrer de câncer, mas o seu coração não morreu de incredulidade. Esse é o Evangelho, foi para isso que Jesus veio. Para que você faça dele o seu maior tesouro, e da comunhão na casa dele, o único bem que você tem na terra. É isso que o salmista diz. Minha oração é que você entenda, que o único caminho para você ter uma fé genuína, salvadora, que faz você se entregar a Deus sem reservas, nasce daquele coração humilde que é só Deus quem pode produzir. Então agora feche os olhos e diga assim: Pai, eu quero um coração como o dos discípulos de João Batista, que não precisam nem de sinais para crer, que não precisam de provas, que não precisam de evidências, porque a maior prova o Senhor já me deu. Jesus morreu e ressuscitou para me reconciliar com Deus. Ore agora e diga: Senhor, muda meu coração. Eu não quero o coração como o dos fariseus, cheios de si, mais amantes de sua reputação diante dos homens do que da glória de Deus. Peça que Deus quebre o seu orgulho, só Ele pode fazer isso. A sua insubmissão, só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, em nome de Jesus, produza isso aqui, agora, na vida e no coração dos que me ouvem. Pai, livra-nos da síndrome desses fariseus. Dá-nos um coração pronto para ter a pura e simples palavra do Senhor, trazendo vida, renovo
esperança. Livra-nos de querer sinais, porque o que nos importa é o Cristo. O que nos importa é Jesus. O que nos importa é Deus, é a face do Senhor. Daqui 1000 anos, Pai, a forma como vivemos, o que conquistamos nesta vida será nada, nem haverá mais a possibilidade de existir. Mas aqueles que no Senhor creram para a salvação estarão para sempre e sempre contemplando a face do Senhor e maravilhados com o Senhor. Ó Deus, produz essa fé agora no coração desses que me ouvem. A fé que faz cada um de nós dizer: eu me arrependo de duvidar da sua bondade, de duvidar da sua sabedoria, de duvidar do seu amor na providência do Senhor sobre a minha vida. Eu me arrependo de viver para mim mesmo, eu me arrependo, eu me volto para o Senhor com fé. Eu abraço o sacrifício de Jesus como o meu substituto, eu abraço a vida perfeita de Jesus como a vida que eu não consigo viver. Ó Deus, faça isso agora. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, meu povo?